Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como estão todos? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso café com psicanálise. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Olá, professora. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Psicanálise, né? Nosso primeiro episódio. Olá, olá! Nosso primeiro episódio aqui do Café com Psicanálise, né? Nossa tardezinha, que nós possamos transmitir um pouco, né, do conhecimento, um pouco do que é a psicologia que estão precisando de um auxílio, precisando de uma ajuda, precisando de uma orientação. Eu vou me apresentar, eu sou a professora Ana Beatriz Avelar, sou psicanalista clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica institucional, neuropsicanalista, doutora em psicanálise clínica, pós-graduada em neurociências e aprendizagem e tantas outras, escritora, e sou docente, né, do Instituto Priorize Psicanálise, Saúde Mental e Bem-Estar. E esse momento aqui, esse primeiro episódio do Café com Psicanálise é para trazer informação do como a psicanálise pode te ajudar. E eu gostaria que a nossa professora, né, a doutora Meg Alves, se apresentasse e aproveitasse para falar de como a psicanálise ajudou você, né? E por isso hoje você é docente em psicanálise também. Bem-vinda ao nosso Café com Psicanálise, professora. Boa tarde a todos. Eu sou Margarete Alves, mais conhecida como Meg Alves. Como a Bia falou, docente do Instituto, graduada em Psicologia, Sociologia, Criminologia e demais que a gente acaba esquecendo. Sou psicanalista, é a nossa base, né, dentro de tantas formações, mas o que nos faz avançar e nos faz estar aqui nesse momento é justamente a psicanálise. Sou pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, neuropsicologia, neurociências e vários cursos livres. E o motivo que me faz ser apaixonada pela psicanálise, né, é a transformação de vida que ela me trouxe, traz a todos os pacientes que se predispõem a enfrentar suas dores, sentar num divã, seja comigo, com a Bia ou com qualquer outro, né? Vai doer, sim, vai doer, porque falar das nossas dores, nós revivemos as dores, mas você vai ter uma transformação de vida de 360 graus. Sabe aqueles sonhos que você sempre teve e você achou que nunca ia conseguir alcançar, ou que é tarde demais para engano seu? Quando você inicia esse trajeto dentro da psicanálise, dentro da análise, você recupera todo esse tempo perdido e você consegue ser a pessoa que você sempre quis ser, alcançar todos os seus objetivos, conhecer você, né? Ter o autoconhecimento e saber lidar com todas as emoções que vão surgir na sua vida. E por isso, hoje, como a Bia falou também, docente de psicanálise, porque é lindo ver a transformação das pessoas, saber que você faz parte, um pedacinho da história de cada um. Então, isso, para mim, não tem preço. Sim.
E aí eu separei aqui, tá, para a gente focar mesmo nesse primeiro episódio do Café com Psicanálise, né, gente? Tem café mesmo, sabe? Porque café ou chá, né, para quem preferir, é o nosso momento de pausa para trazer informação para vocês, para gerar informação para vocês, né? Então, no que a psicanálise pode te ajudar? A psicanálise, ela pode ajudar o indivíduo, o ser humano, em diversas áreas, diversos aspectos da vida de uma pessoa. Por exemplo, aliviando o sofrimento psíquico. A psicanálise, ela pode ajudar a aliviar os sintomas da ansiedade, da depressão, de fobias, promovendo, inclusive, uma cura mais duradoura. Por quê? Porque a psicanálise vai investigar e descobrir a raiz do que está fazendo, do que aconteceu na vida da pessoa para ela estar vivenciando essa ansiedade, essa depressão, essa fobia, né? Identificar e vencer os seus medos. Então, o alívio do sintoma psíquico, ou até mesmo, né, não só o alívio, como a diminuição, terminar, né, curar essa questão, é uma, é uma das possibilidades da psicanálise. Não Quer adianta, né? comentar? Eu costumo dizer que se uma planta, uma árvore está com as folhas doentes, adianta você cuidar das folhas? Não, né? Se as folhas estão doentes, é porque os galhos, o caule, a raiz está adoecida. Então você tem Uhum. que cuidar lá na raiz, que assim você realmente vai curar as folhas dessa árvore. Perfeita ilustração, professora, perfeita. Uma outra questão que a psicanálise pode te ajudar, promovendo o autoconhecimento. Ah, mas que história é essa de autoconhecimento? Como é que a pessoa não se conhece totalmente? Gente, ninguém se conhece totalmente. Mesmo com a psicanálise, você não vai se conhecer, né, plenamente, mas através da análise dos conflitos internos dessa pessoa, a psicanálise ela vai permitir que o paciente, que o analisando, que o cliente, ele compreenda e resolva essas questões que causam sofrimento psíquico nele. Então, através do autoconhecimento, dessa promoção do autoconhecimento, é possível você identificar os seus pontos fracos, identificar os seus pontos fortes, as suas fortalezas, as suas crenças limitantes, os seus medos. E a partir daí, atos falhos, né? A partir daí, você aprender a lidar com as situações que antes te paralisavam. Aprender a dizer não, né? Que eu acho que Oh, é a base, né? O alicerce para você começar a se conhecer e ser você, perfeito, né? perfeito, perfeito. Aprender. Quantos pacientes já passaram pela nossa clínica e saíram aprendendo a dizer não e hoje está tudo bem, Isso aí. né? Outra possibilidade, a psicanálise, ela vai melhorar as relações interpessoais. Eu deixei tudo aqui anotadinho para a gente não esquecer. A psicanálise, ela vai ajudar a compreender e mudar padrões de comportamento que prejudicam as relações, promovendo comunicação mais aberta e honesta. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente é, nervosa, agitada, ligada no 220, vai trabalhar com uma pessoa que também é assim, e as duas se chocam, né? A psicanálise ela vai ajudar a compreender comportamentos, compreender ações e aí a mudar padrões que podem te prejudicar no dia a dia, porque ninguém vive sem relacionamento interpessoal e as pessoas não têm que ser do jeito que a gente acha que elas devem ser ou serem iguais a nós. Então, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças das pessoas, tem que aprender sobre empatia, sobre paciência, sobre perseverança, aprender a calar, aprender a falar e a como falar. Tudo isso a psicanálise também pode proporcionar. Sim, mas é a psicanálise, né? Sim, Você tem que sim. ter disposição, você tem que ter
realmente o objetivo. Você tem que ter Estar aberto, aquele né? desejo, estar aberta para você seguir o caminho, tá? Durante o tempo que for necessário. Não é simplesmente melhorei, acho que já estou bem e vou sair. Nós Não. sabemos o momento de dar alta e sabemos o porquê ainda não demos alta. E outra coisa muito importante que eu acho que nós devemos dizer, Bia, é que o curso de psicanálise não é só para quem quer lecionar, né? Ser um docente de psicanálise. O curso de psicanálise, ele também traz muito aprendizado para quem quer autoconhecimento, porque a psicanálise, o curso é um tripé. A pessoa faz análise, mas quando ela estuda, mesmo passado anos e mais anos, lá na frente, se acontecer alguma coisa, ela vai identificar aquele mecanismo de defesa, aquele ato falho, como, por exemplo, se justificar sem necessidade de se justificar. E por que você faz isso? Porque lá na infância você era obrigada a fazer o que os outros queriam, a se justificar o tempo inteiro, mas você estudou, você já não está mais em análise, mas aquele start vem. Então é Sim. muito importante você passar por análise e se quiser fazer o curso também, é muito importante, porque quanto mais aprendizado, quanto mais especialização sobre quem é você, sobre o seu eu, sobre o id, sobre o superego, é benéfico. Você falou uma coisa, eu me lembrei de uma análise pessoal, né, que eu fiz hoje, com uma analisanda, e ela falou exatamente isso aí que você falou, porque ela está fazendo, lógico, para se autoconhecer, mas também para clinicar. Ou seja, você faz o curso de psicanálise e conforme for a sua caminhada, se você completou o tripé psicanalítico, você pode atender também, né? Se for o caso, se tiver didática, tiver graduação, pós-graduação, você pode ministrar aula em determinados institutos, mas nessa caminhada de aprendizado, ela falou o seguinte: a minha mente, o meu olhar, eu agora estou vendo as coisas, eu agora estou entendendo o comportamento. E ela usou uma palavra assim, eu identifiquei dentro da minha casa fulano agindo assim, 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 por causa disso, disso, disso. Olha como é que a mente abre, ela já está ela deveria já estar no 8º, mas como houve intercorrência de saúde, atrasou um pouquinho, ela está finalizando o 6º módulo, né, para fazer a avaliação. Mas já passou da metade da análise pessoal do cumprimento do tripé, né? E olha a fala, o vocabulário já muda. O vocabulário muda. Por quê? Porque amplia o seu entendimento, amplia o seu conhecimento. Então, primeiro em você, para depois você transbordar sobre o outro, né? Isso é lindo, isso é E lindo. a clínica está em nós. Onde nós estivermos, não tem como a gente olhar Isso, e não ver. É na academia, é na igreja, é na festa escola, familiar. é no mercado. Onde você estiver, você olha, você nota traços Por disso, que traços disso, daquilo, né? Por que fala a disso. pessoa está agindo assim, né? Não, foi o que eu falei para ela hoje, né? Não tem como você separar a analista da pessoa. Você é esse ser aonde você estiver. Então, o olhar é diferente, a Sim. percepção é diferente. Então, o comportamento vai precisar ser diferente. E isso é a psicanálise que proporciona, né? Uma outra forma de como a psicanálise pode te ajudar, ajudando, auxiliando no gerenciamento da ansiedade e do estresse. Como? Porque a psicanálise, ao trazer à tona, né, trazer à consciência questões que estavam no inconsciente, que alimentam nessa possível ansiedade, ela vai ajudar a pessoa a lidar de forma mais eficaz com os desafios e as pressões do dia a dia. Ela vai começar a identificar o porquê dessa ansiedade, quando vem uma crise, quando começa ou quando ela está no meio de uma crise, ela vai começar a linkar,
a ligar do motivo, do porquê, da necessidade, por exemplo, uma crise de pânico, né? Por que que aquilo ali está acontecendo? Por que que aquele medo, aquele assombro, né, veio? Aquilo ali é uma realidade ou é fruto da imaginação, do imaginário simbólico, né, dela, como fala Lacan também. Então, o gerenciamento da ansiedade e do estresse também é proporcionado através da psicanálise, seja tanto você como aluno aprendendo na formação de psicanálise, como você como paciente, como analisando ali no setting terapêutico com um psicanalista experiente ali te atendendo. Concorda? Sim, também muito importante nas compulsões, principalmente uma das que a gente ouve muita reclamação, né, que as pessoas andam endividadas, com problemas, auxilia o gerenciamento das suas finanças, porque todo excesso esconde uma falta, seja excesso de compra, excesso de bebida alcoólica, excesso de drogas, de sexo, de alimentação, né? Então, esconde uma falta. Então, quando você começa a tratar, você começa a suprir, a fechar aquele buraco que tem dentro de você, do vazio existencial por algum motivo. E com isso você consegue administrar melhor toda a sua vida, inclusive a vida financeira. Sim. Outro ponto que a psicanálise pode ajudar: lidar com perdas e mudanças. A psicanálise, ela oferece suporte para enfrentar luto, todas as fases do luto, separações, transições de carreira, transições importantes na vida, ajudando a ressignificar essas experiências com mais serenidade, com mais tranquilidade, com o pé no chão, entendendo que isso faz parte da vida e tudo bem, e vida que segue. Há momentos que você está bem, há momentos que não está bem, e ok. Então, lidar com perdas e mudanças também é uma possibilidade que a psicanálise ela proporciona. E o meu encontro com a psicanálise foi justamente através de uma perda, né? Quando eu perdi a minha filha caçula, né? Que Sim, dia 29 agora faz 19 anos. Então, eu fiquei realmente sem chão, e buscando ajuda, e foi através, e somente abaixo de Deus, da psicanálise, que eu consegui, né, vivenciar as fases do luto, e hoje estar aqui conversando com vocês, sem chorar, e voltei a estudar, e estudo até hoje, né, e atender, né, porque perder um filho não, não é qualquer coisa, né? É perder um pedaço de você e que aquilo fica, é tratado, mas fica dentro de você, né? E você aprende a lidar com isso, né? E a continuar e não jogar lixo emocional para cima de ninguém, raiva para cima de ninguém por conta do acontecido com você, né? Ter a serenidade na fala, nas atitudes, né? E isso só a psicanálise conseguiu trazer para mim. Eu busquei vários tipos de ajuda, mas só a psicanálise, foi na psicanálise que eu me encontrei, e por isso eu resolvi me dedicar à psicanálise para ajudar pessoas que passam por problemas iguais ao que eu passei, ou outros. Então, eu vejo na psicanálise uma forma de você acordar para a vida, que é só uma, né? E você tem que viver ela da melhor maneira possível. E não é dizer, tá tudo bem, eu vou conseguir resolver sozinha, tô sofrendo, vai passar. Você só está perdendo tempo e procrastinando a sua dor e somatizando as suas dores. sim. E, né, isso não quer dizer que a gente não vá chorar, né? Porque há tempo para todas as coisas e há fases. O luto, seja pela morte, ou por uma separação, por uma mudança radical, ele tem fases. E a gente aprende a vivenciar essas fases. E cada um no seu tempo. E isso, né, eu respeito todas as abordagens, tanto é que sou terapeuta cognitivo comportamental, terapeuta e
né? Mas eu não posso deixar de aplaudir a psicanálise, porque ela faz muito bem, né, esse trabalho, esse tempo do paciente. Por isso que a professora, inclusive, falou que é uma jornada. Não adianta você entrar, quanto tempo eu vou ficar? Quantas sessões serão? Em 6 meses eu resolvo. Cada um é um tempo diferente. Eu não sei, primeiro, porque eu não sei qual é a demanda que você vai me trazer. E segundo, que vai depender muito mais de você do que do próprio terapeuta, porque a análise ela vai começar quando você sai do consultório, seja ele presencial ou online, sai e com o que você faz, com Como aquilo que que você falou, com aquilo que você ouviu no consultório, lá fora. E aí começa a transformação. Então, o tempo depende muito mais de você do que do próprio terapeuta, mas respeite o seu tempo. sim, até porque cada pessoa, né, que se dispõe a chegar até o set psicanalítico tem um histórico de vida. Sim, Então, de acordo com o seu histórico de vida, com a sua idade, com os traumas, as dores que você passou, é o tempo que você vai demorar, né? Porque sim, você tem sim. que significar, você tem que trabalhar tudo que você vivenciou, né? E tudo que você está vivenciando. Sim, Então, não tem tempo, porque a vida da Bia foi uma, a minha vida foi outra. sim. Pessoas de famílias diferentes, criadas em meios diferentes. E Então, mesmo que nós fôssemos irmãs de sangue, vivenciando a nossa infância na mesma casa, nós somos pessoas diferentes, distintas, distintas. distintas. Exatamente. Uma outra possibilidade aí da psicanálise, né? Que eu amo essa. E assim, a gente não vai dizer todas porque é impossível, né, gente? A gente só vai pincelar hoje. É. Fortalecer a autoestima. Fortalecer a autoestima. A psicanálise, ela contribui para o desenvolvimento de uma autoestima mais sólida, ao identificar e trabalhar crenças inconscientes que formaram inseguranças ao longo da vida. Quantas pessoas a gente recebe no consultório que lidam, né, acham que está tudo bem com a sua autoestima e no decorrer das sessões a gente vê que a autoestima da pessoa está baixíssima. E por conta disso ela age daquela forma, ela não se autovalida, ela não se autorrespeita, ela não se posiciona, ela tem as suas limitações, ela não acredita no seu potencial e por isso ela não vai adiante, por isso ela não bota sonhos em prática. O fortalecimento da autoestima também é uma possibilidade da psicanálise. Quer Sim. complementar? Porque quando fortalece, você não se preocupa em agradar a um, se você está agradando, ou o que alguém está pensando. Você conhece seu potencial, sabe onde você quer chegar e busca fazer o melhor dentro daquilo que você conhece. E isso é que importa, e está tudo bem. Se outras pessoas não gostam muito da maneira como você age, fala, pensa, né? Cada um tem direito de ter a sua opinião, como em qualquer outro tema, né? Você não pensa como eu não penso como você, né? Mas eu respeito o seu pensamento, né? Você respeita o meu e quando a gente tem autoestima no nível que deve ser, para também não ser muito elevada, né? Uhum. Nós temos a segurança de estarmos tranquilos com quem nós somos e não ficarmos nos preocupando se estamos agradando ou deixando de agradar alguém. Nós fazemos tudo com gentileza, com delicadeza, com educação, mas não porque nós precisamos da aprovação de um, da aprovação de outro, não. Nós sabemos que nós somos capazes e estamos tranquilas com o que nós fazemos, com o que nós somos. Sim. Outra possibilidade aqui, que é mais uma assim que a gente vai trazer, e a infinidade a gente não tem como falar, né? É o explorar a criatividade e o potencial que tem a ver com a autoestima.
Então, compreender, né, a psicanálise vai levar essa pessoa, esse analisando, esse cliente, esse paciente, a compreender os bloqueios que limitam a expressão, que podem liberar a criatividade e permitir que o indivíduo alcance seu verdadeiro potencial em diversas áreas da vida. Então, a psicanálise ainda vai fazer com que esse paciente, né, essa pessoa que a gente está atendendo, ele vai compreender, ou ela vai compreender os bloqueios, aquilo que está limitando, né, a expressão dela, aquilo que está limitando a vida dela, que está paralisando a vida dela, de liberar a criatividade e permitir que ela alcance o seu verdadeiro potencial em todas as áreas. É a financeira, é a espiritual, é a sentimental, familiar, profissional. Todas as áreas da vida, elas são mexidas, elas são transformadas, elas são modificadas a partir da psicanálise. Então, o trabalhar a criatividade, o desenvolvimento desse potencial, principalmente nas questões nos pontos que são mais fracos, né? E ela pode elaborar isso aí, ressignificar isso aí, potencializar para que ela não venha a ser mais atingida naquilo dali. Então, essa também é uma possibilidade da psicanálise de um modo geral, né? Quer complementar? É, um, é uma volta completamente oposta, né, à que você estava dando. Você dá uma direção completamente diferente à sua vida, né, depois que você se conhece, né? Você descobre a sua identidade, que você pensava ter, mas quando você começa a fazer análise, você descobre que não tinha. Sim. Né? A primeira pergunta é quem é você? E a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Sim, né? sim. Então, partindo desse princípio, se você não sabe quem é você, como que você se relaciona com todos os afazeres, com todos os âmbitos da sociedade, com tudo que você vai ser obrigada a conviver e tomar posições, decisões. Se nem quem é você sabe. Sim. E a psicanálise, na verdade, ela é uma abordagem terapêutica que promove autoconhecimento ao explorar processos inconscientes e conflitos internos. E ela vai ajudar a pessoa a entender padrões emocionais, traumas, dificuldades, melhorando não só o bem-estar, mas também as relações interpessoais dessa pessoa. Por quê? Ela vai passar a compreender o porquê que ela age daquele jeito, o porquê que ela repete alguns ciclos, o porquê que ela não consegue se posicionar, o porquê que ela não sai do mesmo, ela roda, roda, roda e não sai do mesmo lugar. Então ela vai fazer essa transformação que é maravilhosa. E isso, gente, é independente, isso não estava nem aqui, mas é independente de religião, porque a psicanálise ela não vai bater de frente com a religião de ninguém. Você vai ter o seu segmento religioso e a psicanálise vai tratar, porque nós somos corpo, alma e espírito. A gente trata do corpo quando faz atividade física, né? A gente cuida do espírito quando a gente tem um segmento religioso, a gente medita, a gente ora, a gente, né, tem nossos princípios, os nossos valores, e a gente cuida da mente, a gente cuida da alma, a gente cuida da mente, dos sentimentos, da nossa psique, do nosso emocional. E aí a psicanálise entra, porque aqui, estando bem ou estando em equilíbrio, as outras partes elas vão se ajustando, porque vai uma integrando a outra. Também é benéfico, é importante a gente ressaltar que as doenças elas começam no emocional. A neurociência fala muito a respeito. Quando chega ao corpo físico, é porque já está no emocional há muito tempo. Só que as pessoas cuidam de qualquer parte do corpo. Tem uma dor de dente, corre para o dentista. Quebra um braço, uma perna, corre para o ortopedista. Mas não para cuidar do cérebro, que é ele que comanda todo o corpo. Quem dá ordem para você abrir os olhos, fechar os olhos, levantar, sentar, urinar, evacuar? O controle vem de onde? Todo o controle do seu corpo. É uma máquina
mas o centro de controle está aqui. Então, você cuida de todas as peças, mas o centro de controle você deixa. E como você quer que essa máquina funcione perfeitamente? E como a Bia falou, nós somos um ser tricotômico, um espírito tem uma alma e um corpo. Cuidamos do espírito, cuidamos do corpo e não cuidamos da parte central que comanda todo o corpo. Sim, sim. E hoje, gente, existem várias possibilidades de você aprender, de você estudar psicanálise, né? Algumas pessoas têm dificuldade de estar no presencial, de estar ali uma vez por mês, um sábado o dia inteiro, 2 vezes é difícil, porque tem filho pequeno, porque também trabalha final de semana, tem os seus compromissos, enfim. Então, a gente, né, no nosso instituto, a nossa procura maior foi pelo EAD, né? É o ensino à distância, e algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não gosto de curso online, eu não gosto de formação online. O nosso instituto, a formação, ela é EAD, ela é online, mas os professores são super presentes. Olha aí, ó, nós estamos em plena quinta-feira fazendo uma live aqui. Então, você tem dúvida com relação a algum assunto, você tem acesso, né, à secretaria, onde você vai enviar a pergunta, onde a pergunta chegará ao professor, o professor vai responder e a resposta vai chegar até você. A gente tem plantão de dúvida ao vivo e online com esse professor. A gente, na verdade, o que a gente faz nas lives são verdadeiras aulas. Então, não é toma lá e estuda e se vira. Não, a gente está muito próximo. A análise pessoal é feita conosco, né? O acompanhamento, a supervisão é feita, nós somos, né, os supervisores desses alunos, você não caminha sozinho, né? E daqui a pouco, aí em abril, eu acredito que a gente já esteja fazendo aí a nossa cerimônia do jaleco, onde esses alunos começam a atender, né? E já estão chegando quase no final aí da sua formação, né? Do tripé psicanalítico, mas em todas as aulas a gente frisa muito, como hoje eu gravei uma aula e frisei. Continue estudando. Você quer aprender mais? Continue estudando. E o tempo vai passar de qualquer maneira, a pessoa estudando ou não. Dificuldade financeira, problemas diversos vão acontecer nesse período. Então, por que não passar esse mesmo período estudando? Que vai passar assim, ó, quando você vê, você Sim, já fez a sua análise, você já é outra pessoa, você já tem a possibilidade, né, se quiser atender, porque é opcional, você não é obrigado a atender, mas você vai ter autoconhecimento, você vai ter insights em tudo que acontecer na sua vida, você vai saber a que aquilo está relacionado, por que você agiu assim, ou por que alguém agiu assim com você. E aí você tem a opção, né, de resolver como você vai lidar com aquilo, vai ter sabedoria, né, para lidar com aquilo. Então, vai ter paz, vai ter tranquilidade. Vai ter problemas, como a vida de todo mundo tem? Vai, sim. mas a sua reação frente aos problemas é completamente diferente. É uma reação de paz. Sim, 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 sim. E isso a psicanálise ela proporciona de forma plena, né? De forma plena, não na completude, como diz Lacan, que é impossível um indivíduo se sentir totalmente completo em qualquer área da sua vida. Estamos sendo completos, em Isso, complementação. mas você vai ser com certeza instigado, instigada a estudar mais ainda, a aprender mais, a compreender a mente humana, né, de forma muito sólida, porque a gente, né, já passou por, acredito que a Meg tem essa experiência, a professora Meg tem essa experiência, já passou por formação que você diz assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Que é isso, né? Que estão falando? Pessoas que falam errado, escrevem errado, passam informação errada, né? Como eu vi na semana passada, né, num determinado curso, a pessoa, a professora falando
né, sobre aquela famosa imagem do quadro do cérebro, né, dividido em direita e esquerda. Direita é isso, esquerda é isso. E hoje a programação neurolinguística já falava, mas a neurociência já conseguiu comprovar que aquilo ali esquece aquele quadro, não é assim que funciona. Né? Fui num congresso com um doutor, um médico, né, bam, aí da psicopedagogia, e ele falou a mesma coisa, gente, cuidado com essas informações. Então, dentro do Instituto, não é porque nós somos professoras, mas nós somos muito criteriosas e a gente não vai passar informação que a gente não tem conhecimento ou que a gente tenha dúvida. Então, a gente procura trazer um material atualizado, um material exclusivo. As nossas aulas, elas são gravadas de forma simples, mas com a gente não pega um pedacinho daqui do YouTube e outro pedacinho dali do YouTube e coloca lá para você assistir recortes. São os professores, são as professoras que estão ministrando, estudaram os assuntos novamente para poder ministrar as aulas, para poder proporcionar para vocês o que a gente vê na clínica diariamente. Então, hoje, o nosso café, né, com terapia, era para trazer para vocês essa questão. Como a psicanálise pode te ajudar? Porque aí, às vezes, as pessoas ficam só na psicologia ou só no mindfulness, né? A meditação plena, atenção plena, e aí não vê o quanto a psicanálise pode ajudar, o quanto a psicanálise pode fazer, o quanto a psicanálise tem sido o que eu tenho escutado, né, de alunos e alunas, né, no nosso instituto e de outros onde eu ministro aula. A psicanálise me curou, professora. Sim, no meu caso também, eu procurei ajuda de outras formas, né? E só consegui ser curada com a psicanálise. Abaixo de Deus, né, que eles sempre falam, abaixo de Deus, a psicanálise me curou. A psicanálise abriu os meus olhos. Tanto foi que eu fiquei apaixonada, né? E já, mesmo fazendo análise, já comecei a fazer o curso, porque eu queria conhecer mais e mais e cada vez mais, e por isso sou uma apaixonada por estudar e conhecer cada vez mais neurociência, que para nem pensarem que é brincadeira, eu sou apaixonada pelo cérebro. Eu vivo estudando o cérebro. Porque o nosso Sim, cérebro é uma caixinha sim, de sim. surpresa, né? Ele tem muita coisa a ser explorado, muita coisa que já foi descoberta que não é mais, e ainda temos muito que aprender. Então, é um estudo contínuo, É né? verdade, é verdade. Muito lindo você poder, né, fazer a diferença na vida de alguém que está sofrendo tanto, e às vezes não sabe o que fazer, nem como fazer, Sim, né? E sim. isso é maravilhoso, você fazer parte da mudança de alguém. Isso não é uma fala de orgulho, é uma fala de gratidão. É verdade. Gratidão por eu ter sido ajudada e por hoje eu ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. É sobre isso, gente. Psicanálise é sobre isso. O Instituto é sobre isso. Então, querendo maiores informações, querendo fazer parte do nosso hall de alunos, você será muito bem-vindo. Aproveite enquanto o valor continua o mesmo de 2025. Aproveite enquanto nós estamos fornecendo dentro do valor todo o tripé com análise e supervisão, porque mais à frente a gente vai botar separado como a maioria dos institutos tem feito, mas a gente faz porque a gente ama. A gente ama. Não é só sobre, né, a questão financeira, não é só sobre, né, o rendimento do nosso trabalho, é a paixão, Cuidar de vidas por é o amor. cuidar da mente, é o cuidar da mente numa sociedade que está adoecida. Né? Professora, eu até tinha falado um áudio anterior, mas como eu vou daqui a pouco fazer um outro momento, né, no meu outro canal, aceito o convite de o nosso segundo episódio do Café com Psicanálise ser sobre id, ego e superego. Sim, tranquilo. Vamos trazer um pouquinho essa aula, né? Vamos dar uma aula. Id, ego e superego, a briga entre eles, né? Depois eu vou ver também com a professora Andréa se ela consegue entrar. Hoje, casualmente, é aquilo que eu te falei, a clínica está na gente. Eu estava num determinado local,
conversando com uma pessoa, aí passou uma moça assim, meio aborrecida com alguém e tal, aí falaram algo para ela, a resposta dela, Foi o superego. na hora, não, e de puro. Ah, aham. Eu É, falei, meu Deus, impulsivo, impulsivo, onde isso. vai chegar, né, se não tiver um tratamento? É até preocupante, é uma fala, né, não é uma fala crítica, é uma fala de preocupação. Então, é Sim, aquilo que eu falo, não é que a gente queira, nossos ouvidos estão assim aguçados, né? é Nós fomos verdade. treinadas para ter uma audição, né? Uma escuta ativa. Então, falou lá longe aqui, ó, E já o ego aí não conseguiu equilibrar nada, né? Enfim. Então, na semana que vem, a gente vai fazer o nosso café com terapia. Traga o seu café para tomar aqui com a gente às 17 horas, quinta-feira. E nós vamos estar falando aí, dando uma mini aula para vocês, né? Um saborzinho, um cheirinho do que é a nossa aula, sobre que é uma das primeiras aulas, né? Que é a base aí da psicanálise. Id, ego e superego será o nosso tema do nosso próximo a café balança, com psicanálise. A balança, né? O o porquê que... equilíbrio. Né? Aí vai entender esse exemplo que a professora deu já o que aconteceu e acontece naturalmente todos os dias onde a gente vive, nos lugares que a gente Perceptível, frequenta. Com a atitudes gente, perceptíveis. né? Acontece com a gente não percebe, mas aí quando você estuda, você já começa aí, peraí, A se deixa eu policiar. respirar. Não deixa o id nem nem o superego, né? Vamos manter aqui tentar. Aquela frase, só fazem com você o que você permite. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, respira fundo, deixa fluir. É verdade. Então, gente, foi um prazer aqui. Espero que a gente tenha contribuído, né, esclarecido algumas dúvidas. E como eu falei, não dá para a gente dizer em tudo que a psicanálise pode ajudar, que a gente pincelou. Se você tiver alguma dúvida, né, vocês tratam isso, entre em contato com a gente pelo direct, né, e vai ser um prazer poder te atender. Né? A professora Meg, ela também tem o arroba dela aí, pessoal. Pode falar o seu arroba, Meg, por favor. Doutora Meg Alves, tudo junto na minúscula. Isso, o meu é psi.biapriorize, que é o meu pessoal antes do Instituto, e aqui no Instituto a gente fala do que a gente vive no nosso Instituto e na nossa clínica terapêutica. Então, um grande beijo, um grande abraço, um excelente fim de semana para todos vocês e te espero aqui no nosso segundo episódio do nosso Café com Psicanálise, falando sobre id, ego e superego. Ok? Tchau, tchau, gente. Obrigada, Meg. Tchau.